Ultimately, Bionic came about as a title because it really represents the superhuman side of being a woman. No dia 4 de junho de 2010, Christina Aguilera lançava o excêntrico e futurista álbum Bionic. O disco surpreendeu os fãs que acompanham Christina, pois ela trazia uma nova imagem e som que destacava-se do seu repertório anterior. Em comparação ao pessoal Stripped e ao New Soul Back to Basics, Bionic te leva a uma viagem de sintetizadores, timbres nunca ouvidos e a uma nova mudança nos termos de produção vocal de Christina Aguilera. Uma década se passou desde o lançamento da obra. Controvérsias, pirataria e boicotes ajudaram o álbum a ter um desempenho muito abaixo do esperado, frustrando fãs que tiveram o melhor álbum da Christina em uma era que não durou mais do que 5 meses e rendeu apenas 2 singles. Nesse especial vamos falar do impacto do álbum, sua história e vamos fazer justiça por esse álbum que tanto fez parte da nossa vida e nossa história. Oi pessoal, bem-vindos ao meu especial Uma Década de Bionic. Nesse especial a gente vai fazer essa reflexão toda da era Bionic, começando a partir da turnê Back to Basics, né? Não tem como a gente pular essa fase tão importante na vida de Christina Aguilera. Christina estava grávida nos últimos 3 meses da turnê e usou um monitor cardíaco nos primeiros concertos depois que descobriu a gravidez. Essa foi a primeira dica de que realmente Dona Christina estava esperando o primeiro herdeiro. O figurino também foi adaptado para a gravidez de Christina. A roupa que nós vemos no DVD Back to Basics Live and Down Under durante Ain't No Other Man já é a versão adaptada, mais larga e confortável, que substitui o figurino original. Em 2008, mais de um ano depois do encerramento da turnê Back to Basics, Christina retomou o show para fazer mais 3 concertos inspirados nos originais, 2 em Kiev e 1 em Abu Dhabi. Um show promocional em Londres também aconteceu nesse percurso. O figurino foi semelhante ao da turnê Back to Basics, mas vários equipamentos não foram utilizados. Manteram o palco quase sem recursos, além da iluminação bem programada e das escadas utilizadas em Ain't No Other Man. Apesar disso, foi o show mais caro e moderno já realizado pelos países onde aconteceu, reunindo celebridades e os políticos do mais alto escalão. Assim como os efeitos especiais, a setlist do show também foi reduzida. Entretanto, para celebrar o lançamento da coletânea Keeps Getting Better, A Decade of Hits, prestes a chegar nas lojas, 2 músicas inéditas do álbum foram adicionadas no show final, Genie 2.0 e Keeps Getting Better. Elas deram um toque moderno ao concerto, quebrando um pouco o conceito da turnê original. Da mesma forma, a maquiagem, cabelo e figurinos de Christina seguem o estilo que ela adotaria para promover a coletânea, afastando-se assim do visual retrô de Back to Basics. Uma coisa interessante foi que na turnê, né, tinha uma grande lua que a Christina usava no palco. Essa lua foi pro quarto do Max e virou um objeto de decoração, assim como o cavalo também que ela usou na turnê na performance de Dirty. No dia 6 de novembro de 2008, Christina Aguilera lançou oficialmente a sua coletânea Keeps Getting Better, A Decade of Hits. Keeps Getting Better continha 4 novas músicas, sendo 2 dessas novas músicas versões de músicas antigas dela, além das músicas já conhecidas que são os hits. A identidade de Christina também foi apresentada diferente. Ela representava uma super-heroína inspirada por artes como Andy Warhol e Joy Litterstein. A coletânea foi lançada pela Target nos Estados Unidos. O primeiro single foi Keeps Getting Better. A música foi disponibilizada no iTunes Store da Austrália, Brasil e Estados Unidos no dia 8 de setembro de 2008. No dia 22, ela oficialmente teve sua estreia nas rádios. Comercialmente, Keeps Getting Better tornou-se a segunda melhor estreia da Christina Aguilera na Billboard Hot 100 dos Estados Unidos, seguindo Ain't No Other Man de 2006. Em outros países, Keeps Getting Better conseguiu atingir outras listas. A música ficou entre os 20 singles mais vendidos da Alemanha, Áustria e no Canadá, além de Eslováquia, Irlanda, Itália e Reino Unido. Agora é aquele momento que vocês vão me jogar aquela pergunta: Gabriel, afinal de contas, o que Keeps Getting Better tem a ver com o disco Bionic? Em que momento que essas 2 obras se cruzam? Sendo que um é coletânea e o outro é um álbum de estúdio. Muita gente não sabe, mas o Keeps Getting Better foi fundamental para poder fazer com que o disco Bionic acontecesse. Durante a fase de produção de Keeps Getting Better, a Christina tinha acabado de ter o filho dela. Ela se reuniu com a Linda Perry, que já era uma produtora musical e amiga dela de longa data, para poder criar essas novas canções influenciadas pelas coisas que ela estava escutando. A Christina, para quem não sabe, gente, depois do final da Back to Basics, quando ela teve o filho, ela começou a ficar muito engajada no mundo da música eletrônica. Foi aí, por exemplo, que ela conheceu o Godfrap, que segundo ela foi a grande influência para o Keeps Getting
Better. Inclusive, a gente nota semelhanças musicais entre a música Ooh La La do Goldfrapp e a música Keeps Getting Better. É bem notório os sintetizadores similares que foram utilizados na produção das músicas. Esse foi, afinal de contas, o norte e a conexão. Afinal de contas, foi a apresentação da Christina como uma artista de grande voz dentro de música eletrônica para aquele público. Em todas as entrevistas durante a fase de Keeps Getting Better, a Christina ressaltava o futuro trabalho dela, Bionic. Por mais que a gente ainda não tinha um título definido do álbum, ela já deixava claro que o que a gente poderia esperar do novo disco dela era realmente música eletrônica. Ela disse isso em diversas entrevistas, como eu disse, durante a divulgação, não somente em uma entrevista principal. O problema é que depois de todos esses anúncios e toda essa expectativa que nós fizemos, inclusive ela prometendo o álbum para 2009, nós tivemos o gostinho do deserto e não tivemos nenhum álbum naquele ano. Depois de todos aqueles spoilers de Keeps Getting Better, os fãs ficaram sedentos para conhecer afinal o que seria esse tão disco futurista que a Christina queria oferecer. Obviamente, as músicas do Keeps Getting Better ajudaram a deixar a gente mais ansiosos ainda, afinal de contas são músicas muito diferentes de tudo que ela já fez e também de tudo que estava tocando no mainstream daquela época. A primeira parte da produção do álbum aconteceu entre 2008 e 2009. Das participações importantes no Bionic, nós tivemos a maioria delas gravadas em 2009. Christina, para vocês terem uma ideia, gravou com a Sia All I Need, Stronger Than Ever, You Lost Me e I Am em apenas uma semana no mês de janeiro de 2009. Com a Linda Perry, além, obviamente, das faixas que entraram no Keeps Getting Better, pra quem não sabe, todas as músicas ali são da dona Linda Perry, gente. Ela entregou toda aquela primeira fase de direcionamento eletrônico do Bionic ali, produzidas por toda ela. My So Called Life, Badass, Beauty Queen e Lift Me Up, cuja foi a única música que entrou no Bionic, foram todas produzidas em 2008, na primeira demanda de gravação do álbum. Em 2009, Listen Up também foi uma das faixas confirmadas na composição de Bionic. Outra também intitulada Love foi mencionada. Outra pessoa que já tinha trabalhado com a Christina Aguilera lá no álbum Back to Basics, que foi o DJ Premier, também foi uma das pessoas convidadas para Bionic. Ele produziu 9 faixas para o disco, para vocês terem uma ideia, e todas acabaram sendo descartadas, exatamente por não terem o sentido certo dentro do direcionamento do álbum. Lady Tron fez 3 canções para o álbum, mas apenas 2 entraram no corte final da obra, que foi Birds of Prey, a minha predileta do Bionic, e Little Dreamer na versão japonesa do álbum. Só que um fato interessante é que as gravações com a banda só aconteceram no mês de março de 2009. E o Goldfrapp veio logo após isso, criando a música Night Desires. O caso é que não se sabe ao certo quando foi produzido essas músicas, apenas que isso aconteceu depois do Lady Tron ter trabalhado com a Christina. Todos esses produtores que eu citei aqui foram revelados em uma entrevista que a Christina deu para a revista Marie Claire, que ela revelou várias coisas sobre o futuro do álbum. Um fato interessante é que o Bionic também foi o primeiro lançamento mainstream que a Nicki Minaj fazia uma participação, vocês sabiam? O primeiro álbum da Nicki, que foi o Pink Friday, lançado em 2010, só foi atingir o mainstream no segundo semestre, bem depois que a Christina já tinha lançado o Who com a participação dela. Verão veio e verão foi e nada de lançamento de álbum. Afinal de contas, cadê o álbum da Christina que tanto falaram que ia ser lançado no verão de 2009? Mais uma vez os fãs estavam lidando com aquele momento de deserto terrível. Até que foi anunciado que a Christina tinha entrado oficialmente no cast e para ser também a estrela do filme Burlesque. O caso é que muita gente não sabia, gente, mas a gravadora estava meio indecisa com o futuro do álbum. Por quê? As pessoas que colaboraram com a Christina são conhecidos por música muito alternativa, por mais que eletrônica, né? E a Christina mergulhou de vez dentro daquele universo. Tanto que na entrevista da Marie Claire que eu citei, ela disse que experimentou coisas diferentes até com a própria voz dela, utilizando produções no próprio vocal, com mais mudanças eletrônicas, né? Efeitos e afins, que era uma coisa que ela nunca tinha feito diretamente afetando o vocal dela. Isso de certa forma teria deixado a gravadora em alerta e indecisa se o álbum seria um sucesso e se seria suficiente para ser lançado no mercado pop, que afinal de contas era o grande
foco da Cristina, né? Foi exatamente por causa disso que a gravadora resolveu intervir. E nessa intervenção que a gravadora fez, eles fizeram a Cristina mudar completamente o direcionamento do álbum, exigindo que ela gravasse faixas mais pop e radio-friendly commercial, né? Que são as músicas mais de rádio comercial e com aquele apelo mais de massa, para poder fazer com que o álbum tivesse mais apelo comercial para ele poder ser lançado. Depois do pedido da gravadora para gravar as músicas mais comerciais, Cristina trouxe finalmente as músicas Not Myself Tonight, I Hate Boys, Vanity e Desnudate ao tracklist final de Bionic. Trick Stewart, que foi um dos responsáveis pela produção da nova fase do álbum Bionic, foi chamado para fazer apenas uma música, mas ele acabou que fez outras, inclusive faixas que entraram para o soundtrack de Burlesque. Paulo Dadon e a Esther Jean foram outros responsáveis. O Paulo fez Not Myself Tonight e I Hate Boys, enquanto a Esther fez sua primeira estreia de produção musical comercial em Vanity, sendo que antes ela era apenas compositora. So What You Got é outra faixa que foi registrada e não faz parte do álbum. Ela foi produzida por Dr. Luke. Além disso, teve uma outra música que não foi lançada e também não teve o título confirmado e divulgado pela Kathy Dennis e o Toby Gard. Na segunda parte do álbum, o Claude Kelly disse que tinha produzido mais de 5 faixas para o álbum, ou seja, dessa nova fase comercial que foi anunciado para Bionic, basicamente a Cristina construiu um álbum novo do zero. O primeiro título dito como do álbum ia ser Light and Darkness. Ele foi revelado pela loja HMC.com e a previsão de lançamento era para setembro de 2009. O que é controverso, pois o ensaio fotográfico para o encarte do disco Bionic foi feito apenas em novembro de 2009, o que pode concretizar também a suposição do álbum ter sofrido alterações no seu corpo inteiro, ou seja, ter sido refeito do zero. Cristina chegou a dizer que depois de Burlesque ela estava incerta se lançaria Bionic, pois ela estava inspirada novamente. Depois do filme ela não tinha certeza se o álbum ia representar aquele momento dela. O boato, inclusive, em relação a Light and Darkness, era que a primeira música era produzida pela Santi Gold, o Lady Tron, Maya e escrita pela Cia. O que hoje em dia a gente chama de fix, ou fake news, enfim, ou boatos, são coisas que já estão eras aí na internet e realmente sobre música foi e sempre será febre, né? O caso é que na época também de Light and Darkness, tudo isso aconteceu em 4 diferentes formas. O primeiro aí que foi a primeira grande fake news da era Light and Darkness foi por causa da Iona Lee, ou I Am Who I Am, né, como ela era conhecida. Ela lançou um teaser especial de um futuro trabalho que ela ia lançar que era intitulado Blue. Por causa disso, o pessoal começou a achar que poderia ser a Cristina por causa dos teasers misteriosos que ela estava lançando na época. E viralizou muito aquilo ali. E é engraçado o seguinte, que essa fic ela foi levada até quase perto da época do lançamento de Not Myself Tonight. Principalmente depois, quando foi falado que Lady Tron tinha trabalhado no álbum, o pessoal realmente assimilava aquilo a Birds of Prey pela essência de floresta que tinha ali. A segunda fic também muito famosa na época foi por causa da cantora Jessie, que lançou a música Wanted. Essa música teve um remix lançado pelo White Boys no rádio. E uma versão meio ruim foi divulgada em diversos fóruns, diversas coisas, como sendo uma das faixas do Bionic, ou seja, uma das possíveis músicas que fossem seu primeiro single do Bionic, ou Light and Darkness. O caso é que essa fic também foi muito alimentada pela similaridade do trecho que foi vazado, né? Como eles não tinham lançado ainda os remixes desse single dela, muita gente passou batido por aquilo ali também, por ela ser desconhecida. E acabou que o pessoal alimentou aquela fic ali como sendo uma música da Christina Aguilera. A terceira fic, também mais similar como a da Jessie, foi com a cantora Casey Battaglia, que lançou o álbum dela em 2010, o Bring It On. O caso é o seguinte, antes do lançamento do Bring It On, ela lançou um single chamado Crazy Possessive. E no mês de janeiro de 2010, Crazy Possessive foi uma das músicas bem divulgadas no começo ali da era digital no Twitter e bombava muito. O pessoal cortou um trecho e falava que o remix daquela música era uma das músicas presentes no Bionic, dando mais ou menos um direcionamento pop do que a Cristina ia trazer no futuro ali. I got you crazy.
Depois essa fic acabou ficando mais forte quando foi aproximando do lançamento do álbum da Casey, e ela lançou uma música chamada Bionic Atomic. Por causa desse trecho de Bionic Atomic, assimilaram essa música sendo o demo da faixa Bionic que ia ser lançada pela Christina. No final das contas, ninguém tinha nada a ver com nada. A quarta e última fic, e a fic que eu acredito que foi a mais falada, a mais importante e a que foi mais convincente, foi a música Last Dance do Josh Strickland, né? Aquela música, gente, é a Christina cantando. O caso é que o Josh tem um timbre muito parecido com a Christina naquela música. E por causa dessa grande similaridade, o povo ficou doente com aquilo. E eles compartilhavam e realmente era muito convincente. Se vocês nunca escutaram o trecho dessa música, é óbvio que eu vou deixar aí também o trecho. Mas eu já aviso, quem ouve... pensando na toda a expectativa que os fãs já estavam naquela época, com toda certeza cai pra trás pela incrível similaridade dele com a voz da Christina. O anúncio do título do álbum Bionic aconteceu para a revista Marie Claire na edição de fevereiro de 2010. O primeiro single até então, aquele momento, seria a canção Glam, mas foi mudado para Not Myself Tonight. O site da Christina foi mudado e revelou o futuro lançamento com o título de Big News. Na imagem do site foi alterado por uma grande face de robô, que era obviamente a Christina já no novo estereótipo que ela ia adotar para a era. A contagem regressiva acabou no dia 23 de março e revelou o nome, capa e letra de Not Myself Tonight, além de um preview também de 23 segundos da faixa, cujo surpreendeu muitos fãs, inclusive pelo seu som promissor e incrível. No dia 30 de março, a música foi disponibilizada na íntegra no site de Christina, sendo também oficialmente lançada no dia 6 de abril de 2010. Durante a primeira semana nas rádios americanas, Not Myself Tonight se tornou a música mais adicionada no mainstream Top 40, com 886 apresentações nos seus primeiros 6 dias. Também nas estações de rádio rítmicas dos Estados Unidos, estreando no número 27 no mainstream, as 40 melhores paradas de música pop. Digitalmente, vendeu 77 mil cópias em sua primeira semana, estreando na parada da Billboard Hot 100 em número 23, tornando-se a terceira maior estreia solo de Aguilera, atrás de Keeps Getting Better de 2008, que estreou em número 7, e Ain't No Other Man de 2006, que abriu em número 19. O single se tornou um sucesso nas músicas do Hot Dance Club, chegando no topo da parada. Em março de 2011, Not Myself Tonight vendeu 368 mil cópias nos Estados Unidos. O single conseguiu atingir o número 11 e 12 no Canadian Hot 100 e no UK Single Chart, respectivamente. No Reino Unido, entretanto, o single passou apenas 6 semanas no Top 100, com um gráfico de 12, 24, 39, 64, 48 e 83. Na Austrália, Not Myself Tonight estreou e alcançou o número 22, permanecendo na posição de pico por mais uma semana. Enquanto isso, na Nova Zelândia, o single alcançou o número 32 no New Zealand Single Chart e conseguiu permanecer no gráfico por uma semana. O single se saiu melhor na Coreia do Sul, estreando em número 4 no Gaon International Digital Chart. O videoclipe de Not Myself Tonight foi filmado do dia 7 ao dia 9 de abril de 2010 em Los Angeles e dirigido pelo incrível cineasta Hype Williams. Ele estreou oficialmente no Vevo em 30 de abril de 2010. No videoclipe de Not Myself Tonight, Christina prestou homenagem ao visual de Express Yourself da Madonna. A Christina revelou que parte da inspiração para o videoclipe veio também do seu trabalho em burlesque. Ela afirmou que com a dança ela aprendeu muito com as dançarinas, aprendeu muito com tudo o que o filme proporcionou para ela. Sobre a criação dos visuais do clipe, ela deixou bem claro que ela levou o hype para casa dela, onde levou o salão de beleza dela. Nessa sala criativa foi a partir de lá que eles começaram a criar e costurar determinadas ideias para o que seria o futuro de Not Myself Tonight. O vídeo em si se apresenta com um forte tema sexual e com cenas de S&M e bondage, além de cenas em uma igreja e vários edifícios de prestígio. Aguilera usava vários penteados e roupas, incluindo muitos que eram do estereótipo de dominatrix.
Lyrics. Vários críticos notaram o tema inspirado em S.M.M. e também assemelharam ao clipe de Human Nature da Madonna. Chuka Fullman, da MTV News, também opinou que Aguilera relembrou Dirty por compartilhar a mesma representação sexual. O videoclipe recebeu uma resposta negativa da crítica. James Montgomery, da MTV News, chamou o vídeo de cair o queixo. Tanner Skansky, da Entertainment Weekly, comentou que o vídeo era semelhante ao visual de Lady Gaga e Madonna, observando que ainda Aguilera parecia desesperada e não original, querendo fazer alguma coisa que não era ela de verdade. Em nome da Rolling Stone, Daniel Krebs afirmou que Aguilera nada menos do que assume uma dúzia de disfarces diferentes, todos com pouca roupa, variando de cópias de carbono de Lady Gaga, emprestando muito seu guarda-roupa exclusivo, Madonna, Beyoncé, Gwen Stefani e as meninas, do vídeo Simply Irresistible, de Robert Palmer, e Catwoman e Batman Returns, inspirado em S.M.M., de Michelle Pfeiffer. A NME classificou o videoclipe de Not Myself Tonight no número 8 da lista dos 50 piores vídeos de músicas de todos os tempos. A divulgação de Not Myself Tonight aconteceu primeiramente ao vivo no Oprah Winfrey Show em 7 de maio de 2010, em um casaco preto, em uma peça comprida com bolhas altas, acompanhado por luzes verdes e fumaça. Ela improvisou várias vezes durante a apresentação, a curta altura, explicando o conceito da música, afirmando ao público: essa música é sobre deixar-se levar, é sobre você se expressar. Em 8 de junho de 2010, Christina também divulgou a música no programa Today Show. Além disso, ela cantou no Regis e Kelly no dia 10 e como parte também do Early Show da CBS no dia 11 de junho. Ela também apresentou Not Myself Tonight em um medley com Bionic e Woohoo no MTV Movie Awards de 2010. A música também foi incluída no set da Aguilera para o VH1 Storytellers. O primeiro single promocional de Bionic foi a música Woohoo, o primeiro single mainstream de Nicki Minaj. Na sua primeira semana de lançamento, Woohoo estreou em 46 na Canadian Hot 100 e em 79 na Billboard Hot 100. A música se tornou o 15º single consecutivo de Aguilera a chegar às duas paradas. A música caiu nas 2 semanas seguintes. Entretanto, devido ao aumento das vendas digitais após a sua apresentação no MTV Movie Awards de 2010 e o lançamento do álbum Bionic, a música voltou a entrar na Billboard Hot 100 número 99. A música também alcançou número 148 na parada de singles do Reino Unido após o lançamento do álbum Bionic. Com o lançamento do disco Bionic, foi anunciado a Fan Edition, que foi disponibilizada para pré-venda via Sony Music Entertainment. O lançamento inclui recursos exclusivos, incluindo uma caixa de 12 polegadas por 12 e um triplo vinil com CD de luxo da Bionic e todas as fotografias exclusivas de Aguilera da era. Em 4 de junho de 2010, Bionic foi lançado para CD digital na Austrália, Alemanha, Holanda e Espanha. Nos Estados Unidos, no Canadá, o álbum foi lançado no dia 8 de junho. Hey, I'm Christina Aguilera. I'm so excited to announce my tour with Leona Lewis. I'll see you real soon. Aguilera inicialmente planejou promover o álbum embarcando na Bionic Tour. Foi anunciado em maio de 2010 que 20 shows haviam sido agendados na América do Norte, que aconteceriam de 15 de julho de 2010 até 19 de agosto de 2010. A cantora britânica Leona Lewis era considerada como um ato de apoio à turnê, principalmente depois do lançamento do álbum The Labyrinth de 2010 e também da turnê de mesmo nome. No final daquele mês, Aguilera anunciou que adiaria a turnê para 2011. No entretanto, isso nunca aconteceu. Em mensagem de um produtor da turnê da Live Nation, Aguilera afirmou que, devido à promoção excessiva do álbum na sua estreia também no cinema com Burlesque, ela sentiu que era necessário levar mais tempo para ensaiar para o show. E com menos de um mês entre o lançamento da turnê e o lançamento do álbum, era impossível criar um show com a expectativa dos seus fãs. Afinal de contas, o show da Bionic Tour era esperado como um ato tecnológico gigantesco. Depois do lançamento do álbum, o segundo single oficialmente internacional do álbum, a canção You Lost Me, foi lançada. Ele também é o terceiro single do álbum nos Estados Unidos. You Lost Me estreou e alcançou o topo do ranking Bubbling Under Hot 100 Singles no número 20 em 26 de junho de 2010, tornando-se o primeiro single nos Estados Unidos de Aguilera a não figurar a Billboard Hot 100 principal.
A música também atingiu o número 28 na Contemporary, onde permaneceu por 4 semanas. Foi sucesso na Hot Dance Club Play, chegando ao topo da parada. No Reino Unido, You Lost Me se tornou o single mais baixo de Aguilera no país, chegando apenas ao número 153 no UK Single Charts. O single também alcançou o número de 78 na Eslováquia e 79 na Holanda. A música teve mais sucesso comercial na Bélgica, onde alcançou o número 19 na parada. A música também foi uma das 10 músicas mais tocadas na rádio israelense por várias semanas. Uma curiosidade sobre o single é que a gravadora negava em lançar a faixa e queria pôr um fim na divulgação de Bionic. Então Christina tirou do próprio bolso o budget para poder fazer a promoção e lançar oficialmente o videoclipe. I Hate Boys foi lançada também como single, exclusivamente na Nova Zelândia e Austrália. Foi oficialmente o segundo single do álbum lá. Ele foi assistido pela rádio australiana no dia 28 de junho de 2010 e lançado como single digital nos 2 países que eu citei. A música recebeu diversos tipos de respostas dos críticos. Alguns chamavam a música de grande hino feminino, mas outras achavam a música extremamente adolescente e que era apenas um enchimento dentro do álbum. Quando a gente fala do impacto comercial que o disco Bionic teve, qual foi o efeito resultado do lançamento dele, a gente tem alguns números importantes pra gente poder rever. Ele vendeu na Billboard Hot 200 110 mil cópias. Por causa das vendas, ele ficou em número 3 nesses charts. No ano de 2018, ele já tinha passado dos 500 mil cópias vendidas. Só que um fato interessante sobre o disco Bionic, gente, é que ele também teve um grande número de downloads ilegais. Ele, inclusive, é um dos álbuns ilegais mais baixados da década passada, tá? Muita gente talvez não sabe disso, mas foram mais de 5 milhões de downloads ilegais do disco Bionic da Dona Cristina. Já pensou se existisse a era digital da forma que a gente tem hoje e o disco tivesse tido essa questão no quesito dos streamings? O álbum teria sido um grande sucesso. Internacionalmente, o Bionic chegou a pegar top 10 em vários países. E no Reino Unido, inclusive, o disco chegou a debutar em primeiríssimo lugar, tá? Mas por mais que ele debutou em primeiro lugar, ele também se tornou um dos álbuns com as mais baixas vendas que teve um primeiro lugar. Vocês sabiam? É um recorde ruim, gente, ruim mesmo. Pensar que o álbum, ele assim, ele chega no primeiro lugar, mas ele também é o do com mais baixas vendas de ter sido um disco para primeiro lugar. Bom, agora a gente vai entrar numa parte bem mais delicada sobre Bionic, que tem a ver com a imagem da Christina. Eu acredito que muitos vão lembrar disso, mas durante o processo todo de Bionic, a Christina sofreu ataques muito fortes. Ataques principalmente contra a integridade dela como pessoa. Não somente a questão artística, porque quando você ataca uma coisa de falar que você gosta ou não gosta de uma música, tudo bem. Agora eu acho que a partir do momento que você começa a atacar a pessoa de forma pessoal, colocar palavras na boca daquela pessoa, eu acho que isso perde o direito de ir e vir e se torna uma coisa muito mais grave que merecia uma punição determinada, coisa que não aconteceu, infelizmente. Bom, pra gente poder começar a entender, a imagem da Christina naquela época foi muito comparada à imagem da Lady Gaga. A Lady Gaga estava em ascensão no período que Bionic foi lançado. A Lady Gaga tinha lançado o disco The Fame Monster e ela estava naquela fase ali que ela estava lançando Alejandro, que ela estava na turnê Monster Ball. Então aquela super concentração e super assim exposição da imagem da Lady Gaga naquele ano de 2009 e 2010 foi muito forte. Outros artistas que vinham com imagens que de certa forma tinham similaridades àquilo da Lady Gaga sofriam como cópias da Lady Gaga, e não artistas que estavam simplesmente evoluindo midiaticamente. Realmente, a imagem da Lady Gaga, gente, restaurou muito aquele status de coisas que estavam mortos na música pop, né? E a Lady Gaga trouxe isso de volta pro público com um ar mais fresh. Então acabou virando uma tendência. Outros artistas como a Christina, a Rihanna, né, que também foi outra, a Katy Perry também, que sofreu bastante com isso, foram comparados à Lady Gaga. Só que a Christina em si foi muito mais profundo o negócio. Por quê? Eles cismaram completamente com ela em todos os aspectos. Uma coisa é você fazer um ataque a determinado artista num artigo, em outro artigo. Fim. Entendeu? Outra coisa é você criar uma rede
de público para poder ir em cima daquela pessoa, que foi exatamente o que começou a acontecer com a Christina Aguilera no ano de 2010. Creio que muitos vão lembrar do blogueiro Paris Hilton. Ele foi um blogueiro super importante entre a década de 2000 ali. No blog dele era um dos blogs mais visitados do mundo, ele falava de fofocas de celebridade, coisas do tipo. E ele foi uma das pessoas que incentivou muito o movimento contra a Christina Aguilera e os ataques contra a imagem de Christina Aguilera. Ele começou a criar um movimento intitulado Floptina. Esse movimento que ele criou denegria a imagem do Bionic, ou seja, ele criava artigos sobre as letras das músicas serem terríveis, criava artigos sobre a questão da imagem da Christina ser um plágio, ele falava coisas que a Christina não falou, ele botava palavras na boca dela, então assim, ele era uma pessoa que se dizia amigo da Christina no passado. Inclusive tem foto dos dois juntos. Só que o que aconteceu? Ele foi totalmente contra. Ele virou-se contra a Christina totalmente em apoio à Lady Gaga. O caso é o seguinte, não tem problema nenhum você apoiar outro artista, a partir do momento que você não faça esse tipo de agressão contra a imagem. Eu acho que nisso o Paris Hilton foi um grande cretino. E, obviamente, caiu depois? Caiu. Mas a história foi bem mais funda, o buraco, do que a gente imagina. Agora a gente vai chegar na parte realmente da exposição das controvérsias e da exposição do suposto boicote feito pela Interscope contra o lançamento do álbum Bionic e tudo que a Christina começou a conquistar a partir já do lançamento de Not Myself Tonight. Todas essas coisas que eu vou apresentar para vocês aqui foram reveladas pelo site The Examiner por um radialista que teve participação no movimento. Vai ser uma coisa mais delicada, mas eu quero que vocês prestem bastante atenção para vocês conseguirem avaliar como uma gravadora age e até que ponto uma gravadora vai para poder promover o trabalho de um artista. É importante a gente já dizer que isso não é uma exclusividade do que aconteceu com a Lady Gaga. Isso já é uma coisa que acontece de forma, assim, centenária na música. Isso aconteceu nos anos 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 2000. E sempre vai acontecer. É o efeito da guerra da mídia. É o efeito de você buscar o seu espaço. E muitas vezes o seu espaço, ele é um tanto limitado por ter outra pessoa que está em maior evidência. A partir disso, eles começam a trabalhar os boicotes para poder abrir mais o espaço para você crescer dentro daquilo. Vamos agora falar exatamente sobre o boicote do Bionic. Em março de 2010, os programas de rádio de Chicago ouviram Bionic de Christina Aguilera antecipadamente. E a resposta acabou sendo positiva, mas o pessoal da Interscope começou a insistir que o álbum era ruim e que eles não deviam insistir nesse tipo de produção. Alguns membros da equipe da Lady Gaga de dentro da gravadora Interscope começaram a vincular o termo Floptina para se referir a Christina, uma expressão que inclusive foi abraçada pelo Paris Hilton e gerou o grande movimento de ódio contra o nome e integridade de Christina. Em abril de 2010, quando o single foi lançado, a resposta inicial foi positiva, mas as pessoas começaram a ligar para as rádios para insultar a canção, o que foi muito estranho, por causa que eles só estavam focando nos grandes mercados de rádio, como Chicago, Los Angeles, Nova York e Miami. Isso, de certa forma, soava obviamente como um trabalho de um time criado para brecar a música, e não ligações exatas de um público em geral. O diretor musical Gerard Stilling acredita que a repercussão negativa de Christina foi fruto do trabalho da equipe de Lady Gaga de dentro da Interscope. Ele disse: "É inacreditável a forma como essa indústria trabalha e quanto o poder de uma estrela tem hora de derrubar outra." Há alguns anos, Mariah Carey contratou jornalistas para escrever críticas negativas sobre a turnê de Madonna. Um dos escritores, inclusive, que fez isso foi demitido do MSN. Um fato interessante foi que o Rick Sanchez, da Data Analytics, entrou em contato com esse radialista do Examiner. Ele apresentou resultados excelentes na pesquisa realizada em abril de 2010 sobre Not Myself Tonight. Ele diz que Not Myself Tonight
teve um percentual de aceitação muito maior do que outras músicas da mesma época. Só que alguma coisa aconteceu, e não foi uma coisa muito ética. O Sanchez, da Data Analytics, disse que com uma semana a pontuação simplesmente despencou, e isso nunca acontece com um single. Geralmente os pontos aumentam ou diminuem, mas devagar. Ele também revelou que no passado pontos de músicas como I Drove All Night, da Celine Dion, e It's Like That, da Mariah, foram manipulados, mas só há poucos anos que isso veio à tona. Ele também disse, alguns acham que isso não é importante, mas são exatamente esses pontos que orientam as rádios. Ele disse também que não tinha uma prova direta, mas certamente acredita que isso foi obra da equipe da Interscope para beneficiar Lady Gaga. Ele também disse, poucos têm ideia do tanto de poder que a Lady Gaga tem ou tinha na indústria. Muitas pessoas que eu conheço a chamam de uma grande magnata. Espero estar errado, porque prefiro acreditar que ninguém possa ser tão ruim a ponto de boicotar outros assim. Perseguição maciça por Christina continuou durante o ano de 2010 e 2011. Infelizmente, um dos momentos mais terríveis da vida dela no quesito pessoal, onde ela estava passando por um divórcio do marido Jordan. Depois disso, começaram os problemas de peso, ainda na divulgação de Burlesque. É importante a gente salientar que a onda de body shaming contra ela foi absolutamente absurda no ano de 2011. Ele seguiu acontecendo até o lançamento do disco sucessor dela, que foi o Lotus, de 2012. Meu povo, no ano de 2013 as coisas parece que começaram a mudar os seus rumos, principalmente no momento que Paris Hilton começou a bater boca com Lady Gaga no Twitter. Depois dessa briga, alguns pontos foram revelados e coisas começaram a ficar quentes novamente, principalmente depois que o Paris Hilton acusou Lady Gaga de boicotar artistas e citou nomes relacionados a isso. É interessante a gente analisar esse tipo de coisa, gente, porque, como eu disse, isso é uma coisa que já aconteceu muito na indústria, e muitas pessoas diziam que toda essa história do boicote do Bionic era mentira, que era apenas uma especulação criada para poder tentar alavancar o álbum. O problema foi que depois desse discurso do Paris Hilton, de certa forma as coisas começaram a se encaixar. E o problema é exatamente quando as coisas se encaixam, porque fica cabuloso. Então, vamos entender um pouquinho do que aconteceu na treta do Paris Hilton com a Lady Gaga, até que tudo foi revelado depois pelo próprio monstro. A briga entre Lady Gaga e Paris Hilton começou durante o ciclo de Applause, primeiro single do álbum Art Pop de Lady Gaga. Eles começaram a trocar várias farpas no Twitter, e durante os momentos que isso começou a ficar mais pesado, Paris Hilton fez uma grande ameaça para Lady Gaga. Ele disse, você não é só cruel com as pessoas que trabalham para você, amigos meus, como também propositalmente tentou sabotar a carreira de outros artistas. Depois que ele fez essa declaração, ele mandou um tweet direto para Christina, falando o seguinte, eu gostaria de conversar com a Christina sobre isso primeiro, estou muito triste acerca dessa situação. Primeiro de tudo, vamos considerar algumas coisas que são importantes aqui nessa conversa. Primeiro, vamos considerar um fato, Paris Hilton não é vítima, muito pelo contrário, ele está nitidamente se fazendo de vítima nessa situação. E isso acontece de uma maneira tão óbvia durante tudo, que chega a dar vergonha quando se lê. Lady Gaga, quando fala exatamente sobre a questão dele ser mentiroso, alerta mais uma vez sobre como ele poderia ter manipulado diversas coisas que aconteceram em relação a Christina, também para acontecerem agora em relação a Lady Gaga, já que a situação dos dois não era mais a de amizade. Hilton depois chegou a falar de alguns artistas que teriam sido boicotados dentro dessa categoria da Lady Gaga. Artistas envolvidos nesse boicote estariam Natalia Kills, Porcelain Black, a cantora estoniana Kerli, entre uma outra grande lista de artistas que estavam tendo debuts naquela época. Mas vamos aos fatos, né? Nunca vamos saber exatamente se tudo isso que aconteceu foi verdade ou não. O que podemos fazer é especular e acreditar em todas as coisas que se conectam e nos levam a pensar cada vez mais que tudo aconteceu propositalmente. Para poder concluir, gente, eu acho que não tem como eu não dizer do legado de Bionic, de como esse álbum construiu uma base de conhecimento para o público futuro. Eu acho que quando um álbum envelhece bem, quando um álbum ele tem a questão de não se datar a época que ele foi lançado, mas ele ultrapassar as gerações e ultrapassar o tempo que normalmente é dado do período de ciclo do lançamento daquele álbum, esse álbum se torna um disco atemporal e que influencia gerações seguintes. É bem claro que até hoje em dia, com a nova geração de pessoas curtindo música pop e conhecendo o trabalho de Christina Aguilera,
Muitos ficam admirados pelo repertório único de Bionic. O Bionic é definitivamente o último grande álbum da Christina. Por mais que a gente tenha tido o lançamento do álbum Lotus em 2012 e o lançamento do disco Liberation em 2018, é basicamente irrelevante o nível de quantidade de impacto que esses dois discos tiveram juntos perante o que o Bionic foi. A expectativa que Bionic criou, todo o universo que Bionic construiu, toda a questão enigmática que foi oferecido pelos fãs perante aquele álbum, todas essas coisas que eu citei nesse especial aqui sobre a questão de vir com o primeiro título, depois mudar o título, das pessoas esperarem uma coisa, da gravadora intervir, todas essas coisas que, por mais que sejam negativas, elas influenciaram a tornar mais ainda o álbum épico e importante. Eu não tenho como finalizar isso daqui perguntando pra vocês qual a faixa predileta de vocês do disco Bionic. Eu tenho certeza que muitos vão cuidar simplesmente das faixas do Deluxe Edition, dizendo que são as melhores do álbum, talvez porque elas sejam as músicas que mais representam na sua forma original o que seria o disco Bionic de verdade, se caso a gravadora não intervisse. Um disco que explorasse música experimental e eletrônica. Mas vamos, afinal de contas, a essa pergunta. Qual a sua música predileta do disco Bionic? Eu preciso dizer que a minha é Birds of Prey. Pra mim, Birds of Prey é uma das músicas mais incríveis que a Christina já fez na carreira dela, se não for a mais incrível, porque ela é uma música completamente contra a cultura e ao mesmo tempo leva a gente a um estado mental diferente de todas as outras faixas que ela produziu dentro do Bionic. Eu realmente queria muito conhecer o trabalho dela com o Godfrap, o trabalho dela com Ladytron, que não foi lançado, Kimono Girl, que tinha influências japonesas. Eu queria ver mais do universo de Bionic, não comercial. Eu queria entender como esse álbum foi construído originalmente para mostrar realmente o lado luz e sombra da Christina. O que ela, afinal de contas, queria expressar pra gente e trazer pra gente que surpreenderia tanto nós fãs. Conta pra mim quais são os seus favoritos desse disco. Eu também vou amar saber a sua opinião sobre esse especial. Se ficou faltando alguma coisa, completa aqui embaixo. É muito bom ter vocês comentando, vocês falando sobre o que acharam do conteúdo, vocês acrescentando coisas que possivelmente eu não tenha falado, que é sempre importante, porque assim, gente, não tem como, por mais que a gente pesquise o máximo, coisas às vezes são falhas. De qualquer forma, deixo aberto para vocês. Agradeço mais uma vez vocês terem assistido até aqui esse especial de Bionic, e eu espero que vocês curtam e ouçam muito esse álbum no dia de hoje, que tá fazendo seus 10 anos, tá bom? Ó, um beijo gigantesco para vocês, e até o próximo vídeo nosso aí.